Oi pessoal, eu sou o Caio Fleury, é um prazer estar falando com vocês. Aqui o foco é saúde e emagrecimento, aqui falamos sobre emagrecimento saudável e eficaz. Aqui o foco é sobre técnicas para melhorar a sua saúde, para você ter mais longevidade, viver mais e com mais disposição. Muita energia, você no controle total do seu corpo e da sua saúde. O episódio de hoje é sobre a qualidade da gordura que você consome na sua dieta. Isso mesmo, a qualidade da gordura. Muita gente até que está seguindo a dieta low carb, cetogênica, mas peca muito na hora de escolher os óleos de boa qualidade e também na quantidade certa. Então hoje eu vou falar bastante sobre as gorduras que você deveria incluir na sua dieta e as gorduras que você não deveria consumir de jeito nenhum, nem chegar perto, porque realmente o corpo pode demorar meses ou anos para eliminar essas gorduras nocivas do seu sistema. Bom, só quando você acertar nas gorduras que você realmente vai dar um passo muito importante na maior longevidade e melhor energia e saúde na sua vida. Você vai aprender a queimar gordura corporal e dietética como fonte de energia e só assim você vai alcançar a saúde que você sempre sonhou e realmente viver mais. Então vamos que vamos, pessoal! Mas antes de tudo, eu gostaria de contar a história de sucesso do Iranildo com o coach emagrecimento. O Iranildo, de 25 anos, começou o coach com mais ou menos 110 quilos e logo emagreceu 10 quilos. Mas emagreceu muito rápido e muito tranquilamente. Ele perdeu facilmente mais de 2 quilos por semana, mas quando ele chegou nos 98, ele chegou num platô. E chegou num platô bem forte que muitos homens atingem com 85 ou 90 quilos. Portanto, a história que se segue agora é uma história de superação de verdade, uma história de determinação, de disciplina e devoção. O coach emagrecimento comigo foi a porta de entrada para essa sua jornada interna de superação, mas ele foi muito além das minhas próprias expectativas, inclusive. Por fim, ele conseguiu sair do platô e emagrecer 19 quilos. E eu vou contar para vocês o segredo de sucesso do Iranildo. Ele adotou um método de jejum parecido com o Keto Fast, que eu já expliquei no post anterior, só que eu vou elaborar um pouco mais hoje. Mas antes disso, não deixe de entrar em contato para fazer o coach emagrecimento, me adicionando no WhatsApp no 011 97533 8525, repetindo 011 97533 8525. Ou você pode clicar no link desse vídeo para falar direto comigo. E você vai se superar também como Iranildo, só que provavelmente vai ser bem mais fácil no seu caso. E novamente, clique no link da descrição do vídeo para fazer o coach emagrecimento ou me adicione no 011 97533 8525. Seja também uma história de sucesso. Eu vou começar o capítulo de hoje fazendo uma afirmação ousada. Há mais danos em comer gorduras ruins do que carboidratos processados. Ou pelo menos muito próximo. Nós nunca como espécie consumimos esses óleos de sementes processados horríveis que estão espalhados por aí no mercado, na padaria, em todo lugar. Todos os produtos processados, praticamente todas as receitas que existem hoje em dia. Então é questão para a gente avançar na saúde de equiparar as gorduras que consumíamos na época paleolítica. Eu falo muito. Seguir a dieta, que estamos geneticamente adaptados. E com certeza esses óleos, esse consumo de ômega 6 mais triplicou nos últimos 100 anos. E o consumo de frutos do mar ou animais aquáticos caiu em mais de 10 vezes. É impressionante. Então a gente está comendo muito mais ômega 6 e muito menos peixe. Muito mais óleo processado e muito menos comida de verdade. Então, tivemos essa mudança dramática no consumo de gordura que transforma a nossa saúde de dentro para fora. Ômega 6 não são necessariamente ruins em pequenas quantidades e na forma certa, mas é como a gente adultera essas gorduras. A gente isola as partes e aquece e também expõe elas à luz. Tudo isso torna a gordura extremamente ruim. E essas garrafas do supermercado de óleos, de ômega 6, canola, soja, etc., girassol, essas garrafas cheias de ômega 6, elas estão sendo expostas 24 horas por dia à luz e já saíram das fábricas aquecidas e totalmente oxidadas. Né? E soma isso ao cozimento, que já submete essa gordura na cozinha, e isso oxida mais ainda ela. Esses óleos refinados não têm vitaminas, minerais, não tem nada do que sobra das sementes e das oleaginosas. Só a parte ruim, a gordura ruim, nenhum dos elementos antioxidantes. Então, a semente
E as leguminosas têm tem elementos que protegem essas gorduras da oxidação, mas as gorduras estão totalmente expostas. E quando você consome esses óleos isolados, mesmo que seja prensado a frio, e mesmo que seja prensado a frio, o ácido do estômago ainda vai oxidar essas gorduras e transformá-las em peróxidos lipídicos e aldeídeos. O que é isso? Isso danifica muito as nossas células. A pior coisa que acontece com a nossa saúde é esse aumento de ômega 6, e a meia-vida do ômega 6 no nosso corpo é de 1 a 2 anos. É incrível. Você acha que a batata frita que você comeu na semana passada já foi eliminada? De jeito nenhum. Está preso no seu tecido de gordura e nos tecidos do seu corpo por muito mais tempo. Isso mesmo. Vai levar anos para você se desintoxicar totalmente da batata frita que você comeu, do hambúrguer, no McDonald's, fast food, né, que é encharcado de gordura. Ou mesmo o shimeji que você comeu no japonês aí, que foi encharcado de óleo também. Então, realmente, o óleo tá escondido em tudo que é lugar. E muitas vezes não está nem escondido, mas passa despercebido por nós. E a gente não dá a mínima por questão de comodidade. Mas realmente está na hora de encarar o problema de frente e resolvê-lo, né? Porque realmente é muito problemático para a nossa saúde. Então essa gordura, em muitos aspectos, é pior que o açúcar, porque elas não vão embora. O açúcar você vai danificar as artérias, vai danificar os órgãos, mas em pouco tempo, se você seguir uma dieta saudável, você vai voltar ao normal, certo? Estou dizendo que o açúcar não é problemático, é extremamente problemático, tão problemático quanto esses óleos, só que esses óleos são mais difíceis de eliminar do sistema. Simples. Então, o consumo de ômega 6 foi de 9% a 21% nos últimos 50 anos. Todo mundo sabe, né? A manteiga foi trocada pela margarina e os óleos de vegetais do mercado, os óleos de cozinha. Então a gente está estocando essas gorduras no corpo por anos. Há anos estamos estocando no nosso sistema. A não ser que você realmente só come em casa e já siga a dieta low carb paleo há muito tempo. Daí nesse caso você realmente eliminou essa gordura do seu sistema. E esses danos realmente são profundos, né? Essa gordura ela se integra nas nossas membranas celulares por muito tempo e torna elas disfuncionais. Vai causar vários problemas internos, e o maior perigo é que mesmo que você não consuma na sua casa, você pode encontrar ela escondida na comida que você come no restaurante. Como eu falei, está escondido em tudo que é lá. Por isso que quando a gente come fora, quando nós comemos fora, temos que ficar muito atentos para ver se o filé que a gente consome não está cheio de óleo. Eu acho que é pouco improvável, é inevitável de certa forma, de certo modo, mas você olhando, você consegue ver, né, o quanto esse filé, o quanto esse alimento está encharcado de óleo. Então sempre selecione alimentos mais secos, grelhados e sempre menos molhados possíveis, porque com certeza vai ser óleo. Carne, peixe e mesmo legumes refogados. Couve-flor refogada dos restaurantes self-service é totalmente encharcado de óleo. Shimeji, como eu falei, do japonês. Então esse cogumelo dos restaurantes japoneses estão totalmente inundados de óleo. Então não tem jeito, pessoal. Se for comer fora, a melhor coisa a fazer é escolher filés e legumes que não estão muito molhados de óleo. Então tome cuidado com os peixes também. Com os peixes geralmente são fritos, porque para tornar eles mais apetitosos. E a milanesa, fique longe totalmente, filé mignon. Se quiser, faz em casa com algum óleo saudável, óleo de coco, que oxida menos. Fritar nunca é bom, mas fritar com os óleos saudáveis, com certeza é muito menos prejudicial. Os piores óleos são os óleos de soja, girassol, canola. É tudo horrível e está em todo lugar. Quase todos os alimentos processados possuem essas gorduras, e as sobremesas dos restaurantes nem se fala. É uma bomba de gordura trans, ômega 6 para tudo que é lado. Sobremesa, coma sobremesa só na sua casa ou em algum momento especial, alguma celebração. Fique longe das sobremesas porque são carregadas de açúcar e óleos processados. Agora em casa você pode fazer sobremesa low carb. Se quiser, procure aí no meu blog, tem mais de 100 receitas deliciosas. Pode entrar aí no primalbrasil.com.br, repetindo, primalbrasil.com.br. Se você quiser clicar no link, está na descrição desse vídeo, é só clicar e entrar. E já que estamos falando de link também, aproveite aí para seguir meu canal do YouTube. Clica no link da descrição desse vídeo ou no botãozinho vermelho da tela direita, se você estiver no computador. Se estiver no celular, clica aí no link do vídeo que você vai direto que você consegue seguir meu canal do YouTube e ir direto para o meu blog. Então realmente é muito triste a questão dessas gorduras, né, pessoal?
Elas se integram nas nossas membranas celulares e os produtos de oxidação vão criar uma membrana celular mais permeável. Então eu vou entrar em mais detalhes. O que significa uma membrana celular mais permeável? Significa que muita coisa que não deveria entrar nas células, pois são tóxicas, vão entrar com mais facilidade e se instalar dentro delas. Vai danificar as mitocôndrias que estão no citoplasma, vai causar danos não só no DNA das mitocôndrias, como no DNA do núcleo das células. Então é um desastre total. Portanto, a fluidez das membranas celulares vai se reduzir com o consumo desses alimentos. E a fluidez das membranas é realmente muito importante, extremamente importante, porque não só ela protege o conteúdo intracelular interno das células, como controla a passagem de hormônios de dentro para fora, por meio dos transportadores de hormônios que estão nas membranas. Logo, testosterona, DHEA, entre outros hormônios, vão para o ralo em pouco tempo. Você não consegue fazer o transporte deles de maneira eficaz e acaba ficando aquém das suas necessidades. Então você produz pouca testosterona, você não vai ter mais entusiasmo na vida, porque a testosterona é um hormônio extremamente essencial para a sua saúde. E se tomar pílula também, comer batata frita, daí o estrago é total. Porque realmente quem toma pílula tem as globuminas ligadoras de hormônio sexual aumentadas e elas sequestram a testosterona livre no sangue. E aliás, um estudo mostra que os níveis dessa glicoproteína, essa globulina ligadora de hormônio sexual que eu falo muito, realmente pode nunca voltar ao normal. Nunca voltar ao normal. Então você tomou pílula a vida inteira ou por vários anos, os pesquisadores descobriram que após 6 meses retirando a pílula, não voltou ao normal essa glicoproteína aí, a globulina ligadora de hormônio sexual. Não voltou. Então voltou um pouco, reduziu, mas não voltou ao ponto que estava, mas não voltou a níveis saudáveis, não voltou aos níveis que estava antes dos participantes começarem a tomar a pílula. Então nunca voltou ao normal realmente. Talvez daqui 2, 3 anos voltasse ao normal, mas eles não conseguiram fazer um estudo tão longo para constatar isso. Mas está aí, está constatado o perigo das pílulas em reduzir a testosterona e também mexe os hormônios e tal. Agora juntou o óleo processado e a pílula, daí é um estrago total. Então você tem que parar de comer essas gorduras. Outra coisa muito importante é o consumo de ômega 3 suficiente, seja por meio de consumo de peixe ou suplementos, né? Tem gente que não gosta de peixe, então vai para os suplementos que tem uns que são excelentes, já vou falar deles. O óleo de krill, eu costumo falar muito, e eu vou falar um pouco mais para frente. Mas ômega 3 afeta muito a fluidez das membranas celulares e ômega 6 piora elas. Então, principalmente o DHA do peixe, o DHA, né? Tem o DHA e o EPA, os tipos de ácidos graxos. Então você precisa de DHA do peixe para ter um equilíbrio dessas membranas celulares e também da membrana das mitocôndrias das células. Então o equilíbrio de sódio, potássio, aminoácido, glicose, esses nutrientes, todos eles não entram direito nas células quando as membranas estão rígidas. Então você precisa desses nutrientes entrando e saindo direitinho, fazendo seu papel, sendo transportado de dentro para fora. Mas quando a membrana está rígida, com o consumo desses óleos, nada feito. Então isso reduz o quê? Reduz seu metabolismo, reduz sua expectativa de vida, você pode se tornar desnutrido e resistente à insulina, pré-diabético, diabético e assim vai. E se tudo isso não é suficiente, as organelas de dentro das células, inclusive as mitocôndrias, são de fato as mais importantes. As mitocôndrias são as usinas de energia dessas células. As mitocôndrias e as membranas das mitocôndrias são totalmente prejudicadas com esses óleos. Elas possuem ômega 3, DHA, e a cardiolipina, que é um componente da membrana mitocondrial interna, está cheia de DHA. Se você consumir peixe e não consumir essas gorduras processadas, você vai ter essa membrana preservada e funcionando a todo vapor. Esse é um sistema de alarme das células para sobreviver ou morrer. Olha a importância dessa membrana interna das mitocôndrias. Se a célula está virando cancerígena, ela deve morrer, é claro. Isso aí é via apoptose, morte celular programada. Só que a baixa permeabilidade dessa membrana, a baixa saturação dessa membrana prejudica os níveis de apoptose do corpo. O corpo para, as células param de ser destruídas quando elas precisam ser destruídas. Então isso gera uma cascata de problemas e reações indesejadas no seu corpo. Então quando você consome a gordura ômega 6, né, do seu filé de parmegiana aí, do restaurante, batata frita, sei lá o que mais, esse sistema de morte celular programada é danificado e suas células cancerígenas não irão morrer.
porque o seu corpo está produzindo elas o tempo todo. Só que ele decide quais que irão viver e quais que irão morrer. Né? Quando o sistema do corpo está funcionando, o sistema de apoptose funciona, essas células pré-cancerígenas e cancerígenas morrem, são eliminadas. Isso acontece por meio da autofagia também, que eu já vou falar mais adiante. Portanto, seu corpo está produzindo elas o tempo todo, geralmente, e seu corpo elimina elas naturalmente via jejum, via alimentação saudável, low carb, etc. Mas se você comer essas gorduras poliinsaturadas, ômega 6, você vai ter mais dificuldade em eliminá-las e essas células poderão virar cancerígenas e pré-cancerígenas. Assim, quando você não tem ômega 3-DH nas suas membranas mitocondriais internas e também nas suas membranas celulares, seja por falta de ômega 3 ou excesso de ômega 6, você danifica o sistema de sinalização de morte celular programada das suas células e suas células cancerígenas crescem mais acentuadamente e mais descontroladamente. Entendeu, pessoal? Então, é muito importante saturar sua membrana mitocondrial interna com ômega 3. O ômega 3 é importante para muitas coisas, desde regular suas enzimas antioxidantes internas do corpo, a melhora da função cerebral, humor, é ótimo para o humor. Estudos mostram que 20 cápsulas de ômega 3 por dia cura depressão e muitas pessoas já testaram 40 cápsulas também, embora não seja uma dose sustentável a longo prazo, é bem eficaz. Então a depressão é um transtorno, um distúrbio muito comum, mental, falta de motivação, pode ser mitocondrial, pode ser questão de falta de energia ou pode ser puramente psicológico, que também muda toda a neuroquímica cerebral, mas questão comportamental também. Mas na questão neuroquímica, ômega 3 ajuda muito a curar a depressão, junto com uma terapia comportamental, é claro. Então, os estudos mostram que o ômega 3 e o óleo ômega 6, que é péssimo, de canola, leva ao desenvolvimento de Alzheimer nos ratos. Então, o azeite de ômega 3 previne Alzheimer, enquanto o ômega 6 leva ao desenvolvimento de Alzheimer dos ratos. É um estudo que eu postei no meu blog no ano passado, ou retrasado. E se você quiser conhecer, entre lá no primalbrasil.com.br, repetindo meu site, primalbrasil.com.br, que também está no link desse vídeo. Mas o grande motivo do nosso corpo e suas membranas estarem cheios de ômega 3 e as células não tolerarem o excesso de ômega 6 é porque simplesmente não evoluímos como espécie consumindo esses óleos processados extraterrestres. Praticamente veio de outro planeta, porque o ser humano nunca consumiu eles. Nosso corpo não está geneticamente apto a processá-los de forma eficiente e é preciso de uma tecnologia muito avançada e muito moderna para processar esses óleos de sementes leguminosas. Nossos ancestrais nem sonhavam com essa possibilidade. Por isso, nosso corpo não possui essa habilidade, não desenvolveu essa habilidade. Desse modo, nossas células se tornam disfuncionais, em outras palavras, elas viram senescentes. O corpo não consegue se livrar dos componentes intracelulares danificados, que são agregados de proteínas, organelas e etc. E essa capacidade de construir células senescentes é um componente muito importante para a saúde. Eliminar essas células disfuncionais. E também, como eu falei, isso pode ser estimulado pelo jejum e pela dieta cetogênica. E esses hábitos de vida muito importante. A própria redução da via mTOR na linha de base é super importante. Eu expliquei bastante essa via mTOR no episódio passado. Quando você faz o jejum, seu mTOR no fígado e nos órgãos reduz, o que como consequência ativa a autofagia, que é basicamente uma boa faxina nas células, e aumenta a enzima MPK quinase, que tem função importantíssima para o equilíbrio do nosso organismo. Então é exatamente isso que o jejum e a dieta low carb faz. Reduzir a mTOR na linha de base, embora aumente o músculo se você fizer exercícios, ou mesmo seguindo só a dieta cetogênica, você tem aumento de mTOR no músculo, redução na linha de base. E estimula a enzima AMPK. Isso vai ajudar na eliminação das células disfuncionais do seu corpo, a apoptose. E se você não eliminar e acabar com essas células disfuncionais, você vai envelhecer. Você vai envelhecer, vai desenvolver câncer, e se tiver propensão genética, ou mesmo se não tiver, fumou ou morreu, esse é um exemplo perfeito. Se você fumar, você tem grandes chances de desenvolver câncer. Se você não morrer antes por algum outro problema, por isquemia, derrame ou ataque cardíaco, você vai morrer de câncer. E o ômega 3, em muitos aspectos, é tão ruim quanto cigarro. Então, grave minhas palavras, tão ruim quanto cigarro, em muitos aspectos. Parece chocante, pessoal, mas não é. Eu estou cansado de saber. Então isso está a forma raiz do envelhecimento, o envelhecimento precoce. E olha o que esses estudos
novos estão dizendo. Olha o que esses estudos novos estão dizendo. Realmente muito interessante. Acreditava-se que o corpo humano precisava de 2%. Isso é muito bom. Acreditava-se que o corpo precisava de 2% das calorias na forma de gordura ômega 6. Bom, isso é uma estimativa razoável até. Mas os estudos mais novos estão dizendo que, na verdade, é muito mais próximo de 0,5% das calorias. O requerimento do nosso organismo é muito baixo para ômega 6. Então, realmente, você quase não precisa deles e tudo que você precisa, você já consegue nos alimentos de verdade. Talvez bem mais que esse 0,5%. Então, você não precisa se esforçar para obtê-lo, muito pelo contrário. Isso aí você escuta aí nos sites, na mídia com muita frequência. É um desentendimento total. E praticamente nos últimos 7 anos ou 5 anos você passou a encontrar informações de qualidade na internet no que diz respeito às gorduras ômega 6, porque realmente havia muito desentendimento no passado. Ainda há, né? Então o povo está ficando cada vez mais ciente do perigo das ômega 6, embora a mídia tenha propagado esse desentendimento por muito tempo. Isso é porque a sociedade realmente sofreu essa lavagem cerebral sobre as gorduras ômega 3 praticamente nas últimas 5 e 6 décadas. A Associação Americana de Cardiologia foi patrocinada há um século mais ou menos pela indústria de óleo vegetal. Então, para quem não entendeu ainda, elas não existiam até então, a gordura ômega 6, esses óleos. É uma invenção moderna. E as diretrizes americanas de nutrição foram totalmente influenciadas pela essa indústria aí que o povo americano e, por consequente, o brasileiro sofreu lavagem cerebral por muitas décadas devido ao patrocínio da indústria à Sociedade Americana de Cardiologia. E sem exagero nenhum, isso é bem nítido, todo mundo sabe, todo mundo que estuda a história ou que tem o mínimo de entendimento consegue entender isso. As pessoas passaram a ter medo de mais manteiga e consumir mais margarina. Todos esses dados estatísticos mostram que o consumo de manteiga caiu nas últimas décadas, ao longo das décadas, né, proporcional ao aumento do consumo da margarina. E a Sociedade Americana de Cardiologia recomendava mais de 5% das calorias na forma de óleos vegetais processados ricos em gorduras trans. Mais de 5%. Essa é uma das maiores decepções da história. E pior que isso, eu acho que só a Segunda Guerra Mundial. Aliás, é bem compatível, né? O dano que isso causou na sociedade junto com açúcar, o aumento de carboidratos, alimentos processados, é o pacote todo. Ômega 6, açúcar, pizza, massa, alimentos processados e etc. E isso mata mais gente do que qualquer guerra. Pode ter certeza absoluta. E o patrocínio da indústria de alimentos processados dominou as diretrizes nutricionais por décadas. E dominou o pensamento da Sociedade Americana de Cardiologia. Então você vê onde está a raiz do problema, pessoal. Vocês conseguem chegar à raiz do problema? Tudo está errado. Então não espere que a indústria seja sincera. Não espere que a indústria queira algo que não seja lucro. E a desinformação total. Mesmo pode ser que eles sejam ignorantes mesmo, mas é muito improvável. É tudo determinado pelo dinheiro. O dinheiro dita as regras. Certo, pessoal? Muito simples. Então, ao invés de recomendar comida de verdade, a Associação Americana de Cardiologia recomenda se entupir de óleos que causam câncer e doenças do coração. Muito vergonhoso. Enfim, é a vida. Dinheiro sujo está por trás de muita coisa nesse mundo. Né? Posso dar vários exemplos: drogas, refrigerantes, remédios perigosos e assim vai. E por último, um dos estudos mais abrangentes sobre o tema. Muito interessante esse estudo. O Lyon Diet Heart Study. Eles reduziram o ômega 6 ácido linoleico de mais de 5% da dieta dos participantes para 3,5%. Então, de mais de 5% para 3,5%. O que aconteceu? Qual foi o resultado? Houve 70% de redução de doenças cardiovasculares e mortalidade com essa redução aí. Então, uma redução tremenda de doenças cardíacas e mortalidade. Isso tudo só reduzindo as gorduras de 6, 7% para 3,5%. Esses óleos processados. Então houve 70% de redução de doenças cardiovasculares e mortalidade. Vou repetir isso. É muito, muito preponderante. Então, foi essa promessa. Olha a raiz da história. Foi a promessa da Procter & Gamble
que fez as doações milionárias para a Associação Americana de Cardiologia. Se não fosse essa doação da Procter & Gamble, eles não seriam nada, a Associação Americana de Cardiologia. Nada de hoje em dia seria do jeito que foi, se não fosse por essa doação há quase 100 anos atrás. Então a Procter & Gamble criou a Crisco, que é a empresa de alimentos processados, para quem não conhece, e espalhou os óleos vegetais processados nos Estados Unidos. Isso mais ou menos isso foi em 1991, aliás. E antes disso veio a criação dos óleos de semente de algodão. E foi aí, nesse ponto da história, que a saúde americana começou a se deteriorar. E aos poucos, mais para frente chegou no Brasil, e os brasileiros tornaram também parte dessa história. Eles tomaram feio, né? O brasileiro também se ferrou na história. Aliás, o mundo inteiro. E foi mais para frente, na década de 70 em diante, que os hábitos começaram a mudar mais profundamente. Como vocês sabem, a indústria de alimentos processados dominou a sociedade na década de 70 em diante, mas foi nesse ponto aí onde tudo começou, em 1911, com o advento dessa tecnologia aí e do patrocínio da Sociedade Americana de Cardiologia e o crescimento, a expansão da indústria dos óleos de sementes processados. Então, acho que já deu para falar para vocês bastante sobre esse tema, do perigo desses óleos processados e das escolhas que vocês devem fazer quando comer fora de casa. É muito importante no dia a dia vocês evoluírem no processo de escolha, tomada de decisão, tudo na vida é decisão. Decisão que a gente toma a cada minuto, a cada momento, entre as nossas atividades diárias, estamos absortos no que estamos fazendo, no nosso trabalho, nas nossas atividades domésticas, enfim. Mas entre elas, a gente come muitas vezes, a gente tem as refeições. E a gente precisa parar para pensar e criar estratégias, criar técnicas mentais para se livrar dessas armadilhas. Então são decisões momentâneas que você toma na hora de decidir qual restaurante que você vai comer, quais alimentos você escolhe no self-service, o que pedir no cardápio, como falar para o garçom, fala eu quero isso, eu quero aquilo. Então vocês têm que desenvolver isso. Já sigo a dieta há mais de 10 anos e vocês não foi fácil no começo, mas em pouco tempo, em pouquíssimo tempo, tudo ficou automático, tudo ficou muito fácil e muito prazeroso. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só, fico por aí, um abraço e até a próxima. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Caio Fleury novamente. Eu tenho uma mensagem para contar para vocês. Isso mesmo, o coaching de emagrecimento. O coaching de emagrecimento, estão abertas as inscrições, inclui um período de 15 dias ou mais de acompanhamento para você emagrecer e atingir o peso que sempre sonhou. Isso mesmo, você precisa atingir seu potencial máximo e o coach vai te ajudar nisso. Portanto, entre em contato agora, é 011 97533 8525, 011 97533 8525. Repetindo, você vai perder peso com facilidade, com a low carb, com a cetogênica, ou seja a dieta que for, dieta paleo mais liberal, mas com certeza irá atingir seu objetivo. Então não se esqueça de me mandar uma mensagem no WhatsApp agora. Muito obrigado, abraço.